Vocês aí têm ideia de quantos pratos ou ingredientes que fazem parte da nossa rotina alimentar são originários da África? São muitos, pode acreditar. E para falar sobre este assunto, eu convidei o chefe Marcelo Reis, que está aqui comigo. Ele é baiano de Itabuna, especializado na cozinha afro-brasileira e africana. E em 2009, morando já em Campinas, São Paulo, da onde a gente fala, ele criou o projeto Saberes e Sabores, onde trabalha com a preservação da cultura negra por meio da gastronomia e é uma das referências neste setor em todo o país. Bem-vindo, Marcelo, aqui à nossa conversa aqui da planta. Obrigada por Olá, participar. olá, muito obrigado, Érica. Gostaria de agradecer aí o convite, de estar nesse bate-papo, né? Falando sobre a gastronomia afro-brasileira e africana, né? Sobre as influências, os ingredientes, os saberes e sabores aí dessa cultura negra trazida aí pelos nossos ancestrais escravizados aqui no país, porém deixando muita riqueza através da gastronomia. Isso mesmo. Então, já que você falou de influência, por onde a gente deve começar? O que a gente tem de mais forte no país que você acha que as pessoas nem imaginam, que está lá no prato da gente e as pessoas nem imaginam que veio da África? Por exemplo, né? Um dos ingredientes que é bastante usual, né, na gastronomia, tanto afro-brasileira, africana, na culinária brasileira, né? Eu vou falar do quiabo, né? O quiabo que vem aí desse continente, do continente africano, e está no dia a dia, no consumo diário, né, na mesa aí das famílias, né, do nosso país, mas que na sua grande maioria essas pessoas nem imaginam, né, da influência, de onde veio, né, esse ingrediente que é bastante importante, né, aqui e na construção da nossa culinária afro-brasileira e africana. Também, né, além do quiabo, a gente tem aí o feijão, alguns grãos, né, que também está no consumo do dia a dia da mesa dos brasileiros, Não que sai da também mesa. isso, que também é de influência que veio lá de África para o Brasil. Olha só, feijão especialmente, né? O feijão, a gente tá ali, o arroz com feijão é um prato que quem imaginar que veio. Tem gente que sabe, mas tem muita gente que acha que é Exato. daqui mesmo. O coco também né, veio da África e as pessoas acham que é brasileiríssimo, né? Isso. Aqui a gente tem algumas como frutas, por exemplo, aí o coco, né? Também que é bastante usado aí na culinária, tanto afro-brasileira e africana, para preparo de alguns pratos também, seja para doce, fazer os doces, salgados, né? Ele está bastante presente ali na preparação de alguns pratos. Temos também a pimenta, né? A pimenta malagueta, temos a melancia, Olha, né? Que é uma melancia. fruta, mas tem toda a referência de África aí, que veio de lá, mas que não imagina que veio de África, lógico, trazido depois, né, com o mercado, né, negreiro, né, com os comerciantes e de escravizados aí, né, eles vão trazendo, né, essas frutas, essas verduras, esses temperos, né, essas iguarias aqui para o Brasil. E aqui, assim, o povo africano chegou no Brasil de um jeito tenebroso, né? Mas eles não, né? Vocês, eu também me sinto parte. Trouxeram todo esse conhecimento e como que pode tá tudo guardado dentro da mente e transformar, mesmo E, sem ter os ingredientes ainda, transformar e usar o que tem aqui, usando os modos de preparo que aprenderam lá. Me e conta um pouquinho sobre isso. então, né? Quando começa o tráfico, né? O tráfico negreiro e
esse processo de arrancar, né, os negros, os africanos, dos seus territórios lá de África. Então, eles não tiveram tempo, né, de se preparar ou de trazer sementes, enfim. Então, é muito importante da questão dos saberes, né? Os saberes, então, eles trouxeram esses saberes, e aí falando da gastronomia, da forma de preparo, né? Esses saberes, eles trouxeram guardado na memória, né? Para que eles não esquecessem também o alimento, né? Que é uma das coisas muito, muito importantes, né? No nosso dia a dia. Então, eles trouxeram na memória, né? Com trancos e barrancos, vamos falar assim, com a situação desumana que era dada para os negros africanos que eram traficados, e mesmo assim eles resistiram. E aí a gente traz também outras questões dos saberes ancestrais, vamos falar assim, né? Então eles trazem a forma de preparo, a forma de cozimento, a forma de plantar, e também traz com eles também a questão da manutenção da religiosidade, né? Que é uma das formas detentoras, inclusive, da preservação da culinária, né? Algumas religiões de matriz africana têm uma ligação profunda com a comida, né? Sim. O candomblé, o umbanda, acho que também, eu não sei muito bem, mas eu gosto muito de estudar. Então, o candomblé eu sei que tem, os orixás têm uma relação com algumas comidas que você pode comer ou não pode comer de jeito nenhum. Então, fala um pouquinho pra gente. Qual que é a sua religião? Bom, eu sou do candomblé, né? Faço parte do candomblé. E realmente, dentro da religião, e aí especificamente do candomblé, a gente tem essa salvaguarda mesmo, né? Dos alimentos, né? Através dos orixás. Então, temos orixás, e cada orixá tem uma determinada comida, que inclusive é consumido no nosso dia a dia, né? Mas voltando um pouquinho lá atrás sobre as referências de gastronomia, né? E aqui, os escravizados, através da gastronomia, têm uma forma de resistência também, né? E aqui eles vão moldando, né? Conforme aquilo que foi trazido na sua memória. Então, aqui eles vão adaptando alguns ingredientes que são parecidos com aqueles ingredientes de África, e aí são moldados, né, moldados e preparados os pratos. E dentro da casa de religião das casas de religião de matriz africana, especificamente do candomblé, a gente tem essa preservação do alimento, né? Então a gente fala muito que a gente evita, inclusive, o desperdício. Então a gente fala nada se desperdiça, tudo se come, tudo se aproveita, né? E para você ver uma questão bem interessante, Érica, dentro da casa tem uma pessoa que é responsável pela cozinha do axé, né? Pela cozinha sagrada, que é chamada de Yabacê, né? Então, essas mulheres são sempre mulheres, né? Então, essas mulheres são as detentoras da guarda do preparo de cada alimento, para cada orixá. Então, a gente tem toda uma preocupação da forma do cozimento, da forma de apresentar, né? Então, tem alguns pratos bem conhecidos que da religião de matriz africana, que a gente serve ali no sagrado, mas que também é comido no dia a dia. Então, eu vou dar aqui um exemplo, Isso. A feijoada, que Feijoada. que é servido para Ogum, né? O acará, e aí o acarajé, que é servido para Yansan, o caruru, né, que é servido para IBGs, Cosme e Damião, ou o amalá, que é feito com quiabo também e é servido para Xangô, né? Também temos o xinxim, ou o mulucu, né, que é feito com feijão fradinho, que é servido para Oxum. Então, olha a quantidade de Sim. pratos, né, servido tanto no axé, mas que também fora da religião é consumido no nosso dia a dia, né?
E que delícia, né? Cada um deles deliciosos, eu gosto de todos. Muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta muito Uhum, para mim, que a gente até fora aqui da conversa, antes da gente começar a gravar, eu te fiz. Porque as pessoas às vezes esquecem que a África é um uhum, continente e são inúmeros os países. Qual isso. você acha que é o país de África que mais tem pratos, ingredientes, ou aqui que a gente colocou na nossa rotina, que faz parte do nosso hábito alimentar? De qual país? Isso. Isso é bem interessante, né? Quando as pessoas imaginam, nossa, a África, né? As pessoas não imaginam quantos países a África, né? O continente africano tem. E as referências, né? Hoje, eu comecei o projeto, né? O projeto Saberes e Sabores, com a preservação da cultura negra, através da gastronomia dentro das religiões de matriz africana, né? A partir daí a gente abriu os espaços, o buffet, né? E hoje a gente juntou, inclusive, um outro nome, que é o espaço Rainha Nizinga, para dizer o quê? Que Angola, né, é um dos países que tem bastante referência aqui de ingredientes. Moçambique, Moçambique, República dos Camarões, né? Camarões. África do Sul, né? Então, esses países, eles têm bastante influência aqui na nossa gastronomia, inclusive quando a gente fala de nação, né? Nação Jeje, nação Nagô, e as formas de preparo. Então, por exemplo, em Angola, né, a gente tem um prato chamado muamba de galinha, né? Moamba de Que é galinha. Esse acho que eu muamba nunca comi. de galinha, que é bem parecido, por exemplo, com o frango com quiabo. Ah, sim, tá vendo? E a gente Outro, acha que é super mineiro, né? então, muito bem. Só que tem toda uma forma de preparo, né, que diferencia esse prato até para que tenha a sua identidade de onde veio, né, e como foi a transformação. Um outro prato também bastante presente que eu sirvo também nesse prato é o arroz de alçá, né? O arroz de alçá é um arroz papado, feito com coco, leite de coco, e servido com carne seca e molho de camarão. E Esse eu esse já prato comi. é isso. E esse prato ele O faz seu ainda, eu acho que eu comi o seu. verdade. E esse prato, assim, ele faz referência, né, aos povos alçás, né, de origem muçulmana, que foi inclusive, uma das primeiras nações, né, a começar a resistência para o fim da escravidão, né? A República dos Camarões, a gente tem um prato também muito interessante chamado, agora fugiu aqui o nome, DG, DG, que significa assim, da diretoria geral, né, que faz referência porque o horário de servir esse prato lá em República dos Camarões é o horário de happy hour, né? Então, Ah, olha só. são pessoas de empresas que param ali em determinados espaços e consomem esse prato, que é feito com frango e banana da terra frita, Deve ser né? ótimo. Olha isso. E hoje, aqui, e aí pegando o estado de São Paulo, e aí especificamente na capital, a gente tem bastante presença da culinária e de espaços de culinária africana, né? Então, eu conheço alguns chefes de São Paulo que tem ali, por exemplo, tem uma chefe que é da República dos Camarões, um chefe que é da África, que é de Gana, né? A Então, gente tem muito nigeriano na capital também, né? Nigéria, isso, um restaurante nigeriano, moçambicano. Então, e aí a capital, ela tem aparecido bastante esses cozinheiros com restaurante referenciado em África, né? Você acredita que nos últimos tempos o espaço para a culinária afro-brasileira e africana cresceu?
Porque eu consigo enxergar mais restaurantes temáticos, né, com esse viés mesmo. É uma impressão ou você tem realmente é real? Existem mais restaurantes nessa gastronomia africana? Uhum. É, recentemente, né, a gente tem visto uma grande presença marcante da culinária africana, né? E aí, como eu falei lá atrás, pegando a capital aqui do estado de São Paulo, né, São Paulo, tem bastante, né? Surgiu e abriram bastante restaurantes africanos e de países diferentes, né? Então, tem tido bastante presença de restaurantes africanos, né? Na capital, até por ser um polo comercial, também isso ajuda bastante essa disseminação das pessoas conhecerem essa gastronomia, né? E da gente apresentar. Aqui em Campinas, por exemplo, eu trabalho com a culinária afro-brasileira e africana, e, porém, só eu conheço que trabalha com a culinária africana aqui em Campinas, só o Rainha Nzinga, né? Só o restaurante Saber e Sabores da Eu Nzinga. realmente não conheço outro aqui em Campinas. E aí a gente faz essa junção da culinária africana e afro-brasileira, ou vice-versa, até para fazer uma junção do que é a culinária africana e na transformação da culinária afro-brasileira, né? Mas é importante destacar que você faz um trabalho super bacana nos eventos que a prefeitura promove aí na Estação Cultura, de trazer o pessoal até refugiados, né, com as barraquinhas, e isso aí já faz, quem sabe aí no futuro você não vai ter aí outros restaurantes de regiões diferentes de África aqui em Campinas também, né? Muito Isso. bacana, parabéns aí pelo seu trabalho. Também em incentivar outras pessoas a seguirem o seu caminho. Para fechar, eu queria que você falasse para mim qual o prato do seu restaurante que você acredita que pode ser do seu restaurante ou do seu gosto, que é mais característico, assim, que traz essa miscigenação da comida africana e brasileira. Bom, o carro-chefe, né, que aí eu tenho que falar, inclusive, o carro-chefe do Rainha Nzinga Saber de Sabores é o acarajé, né? Acarajé. Que vem lá com outro nome, acará, né? E aqui passa por essa transformação, até pela transformação de ser chamada de culinária afro-brasileira e aí acarajé. Então, esse é o carro-chefe, né? E aí, com os ofícios das baianas e baianos de acarajé, esse prato hoje é tombado, a sua Patrimônio. forma de preparo e o ofício, né? É tombado como patrimônio cultural, né? Então, esse prato, que é o acarajé, é a referência aí da culinária de ligação dos dois povos, né? Da ancestralidade e de onde estamos no momento. Isso, excelente. Eu acho que é esse mesmo. Na minha opinião, seria esse, mas é que eu não tenho assim um vasto conhecimento de pratos africanos para poder falar, mas eu acho que esse todo mundo conhece, né? Talvez. Isso, o acarajé. E aí falar, aí para dar vontade, né, Érica, das pessoas conhecerem, falar, aí tem o acarajé, porém tem os outros pratos. A gente serve a moqueca, o bobó, a gente serve o bolinho de feijoada, aí a gente serve também o arroz de alçá, o DG, a muamba de galinha, o fufu ou o chima, que é Tem vários nomes diferentes que é aí. um acompanhamento africano, né? O fufu é da República dos Camarões, chima é de Angola, porém é feito com a mesma proximidade de fazer. Então é isso. Muito bom, muito bom. Só para fechar, qual é a importância do azeite de dendê nessa história toda? Bom, é isso mesmo. Sem azeite, eu começo falando assim: sem azeite de dendê não tem axé. Sem azeite de dendê, não tem a culinária africana e não tem a culinária afro-brasileira.
Então, o dendê, ele é o ouro da nossa culinária e ele é o alicerce para que a gente possa dar continuidade tanto no axé, tanto no ori, como levar a manutenção da nossa culinária. Excelente. Muito obrigada, viu, chefe? Até a próxima. A gente está sempre junto aí, falando sobre esse assunto. Um beijo. Érica, muito obrigado e um beijo e estou à disposição. Obrigada. Ir em frente, buscar pelo desconhecido, descobrir novas possibilidades, novos caminhos, criar conexões que vão para além do que se vê, conexões que se movem, se integram e se transformam, mas nunca se rompem. O que é a planta, senão a arte da conexão com o propósito de compartilhar ideias, sonhos, projetos e muita vontade de ir em frente em algo novo? Um mundo melhor através dos alimentos. Sabemos que a inteligência coletiva alimenta mentes criativas e essa é a nossa principal ferramenta. Disseminar conhecimento, criar comunidades e dividir momentos onde a colaboração de cada indivíduo em sua diversidade e singularidade faça parte de um todo com um único objetivo: a transformação da alimentação através da inovação. O caminho é só de ida e nós queremos você com a gente na planta.